Bom dia, pessoal de casa. Hoje nós teremos aula de literatura, mas antes da aula eu queria fazer alguns avisos, tanto para quem está aqui quanto para quem está em casa. Devido à nossa dificuldade com a plataforma ontem teríamos a prova de redação e a prova de gramática, língua portuguesa. Então, essas duas provas elas foram adiadas para a próxima terça-feira, tá? Então, semana que vem, nós teremos terça-feira gramática e também redação, tá? O vídeo do pessoal de casa. O vídeo do pessoal de casa eu ia também postar na plataforma ontem, a segunda nota de literatura, mas devido às dificuldades da plataforma, também não foi possível ser colocado lá na plataforma. Tá? Então, eu também vou estar colocando hoje como é que eu quero o vídeo, os capítulos do livro, a explicação, tudinho direitinho. Não, o pessoal da sala não vai fazer isso. Outra coisa, a chamada de gramática, a avaliação de gramática, vai ser, para quem está em casa, do mesmo jeito que foi de literatura, tá? Então, estudem o capítulo 1, 2 e 3, já está na plataforma também, bem explicadinho. Estudem esses capítulos aí, os 3, e vai ser do mesmo jeito. Então não vai ser entrou, faço algumas perguntas. Para alguns eu fiz mais perguntas, para outros menos, porque em uma pergunta eu saía fazendo a réplica para saber se a pessoa estudou mesmo, e eu acabava descobrindo se ela estudou ou não, em apenas uma pergunta. Em outros, eu ia mais além, porque eu sabia que o camarada tinha estudado. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida aí em casa? Falar alguma coisa? Bom dia, professor. Você está me escutando? Professor? Eu acho que ele não está escutando a gente não, Renata. Tá não. Cadê? Ele está escutando não, mesmo não. Eu não estou conseguindo ver o que vocês digitam, eu tenho que falar. Estou escutando não, Renata. A gente está falando. Acho que ele não está escutando mesmo. Alguém fala alguma coisa aí? Rebeca tá falando também. Espera aí, viu? Deixa eu ver o negócio aqui. Fala aí agora. Professor? Agora, estou escutando. Agora sim. Fala aí, Renata, tudo bom? Então, no caso, vai ser sexta-feira a avaliação. Não. E gramática e redação na próxima terça. É aquela que tem função da linguagem e tal. Isso. Ah, tá. Ô, professor, no caso, quando vai ser... no caso, qual é o tema do trabalho do vídeo de literatura? Ele vai falar ainda. É isso que eu vou colocar hoje na plataforma. Ah, certo. Explicações, pesquisas sobre os capítulos 1, 2 e 3 do livro. Professor, estava eu aqui me preparando psicologicamente para esse trabalho e não vai ser hoje, olha só. Que pena, Renato. Que pena. Estou muito triste com a notícia. Psicológico. Ai, meu Deus. Você está perto disso. Vamos lá. Origem da literatura. Ô, professor, licença. O áudio está bem longe. E agora?
Tá longe. Tá longe não, ele tá baixo, tá meio. Tá baixo e tá longe, tá meio tateando, falhando. é. E agora, melhorou? Eu acho que é seu microfone aqui, não tá muito bom, não. Deixa eu virar aqui, e agora, melhorou? Não, continua na mesma. E aí? O que eu vou fazer? Peraí. E agora, melhorou? Melhorou. Tá escutando bem aí direitinho de casa, pessoal de casa? Tá sim, professor. Agora melhorou. Ai, meu ouvido, Jesus. O meu deu uma. Meu Deus do céu. Já foi lá dentro. Vamos lá. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as origens da literatura, né? Lembrando que a nossa literatura, ela não surgiu do nada, né? Ela teve um ponto de partida, ela teve uma inspiração, teve de onde buscar influências, e como os nossos colonizadores aqui foram os portugueses, então nós tivemos uma influência muito forte de Portugal, principalmente Pedro, nesse primeiro período, na parte onde o Brasil ainda estava se formando como era um país que estava sendo descoberto, né? Descoberto no sentido de um país novo, de conhecer novas coisas. Então, muita coisa era nova. Então, tinha que ter uma influência vinda de outro lugar. Tá certo? Julia, vou começar a fazer pergunta a quem está na sala valendo um ponto. Quem errar um ponto, quem acertar um ponto, quem errar menos um ponto. E não vai ter prova. Oxente, peraí. Que história é essa aí? Não, quem está na sala, pode prestar atenção. Quem acertar um ponto, quem errar, menos um ponto. Menos um ponto, porque errou. Pior do que errar é se omitir. A literatura brasileira, em suas manifestações, prende-se aos modelos literários trazidos pelos colonizadores portugueses. Tá? Esses modelos formaram-se em Portugal entre os séculos XII e o século XVI, ou seja, durante a Baixa Idade Média e o Renascimento. Então, esse primeiro modelo de literatura nosso aqui, ele vai se inspirar muito no que aconteceu em Portugal nesses séculos aí, né? Nesses 4 séculos, que é o período que aconteceu entre a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Então, o que era que acontecia ali? Acontecia as grandes navegações,
aconteciam as batalhas das cavalarias, filmes, por exemplo, de filmes épicos, como o filme das Cruzadas, 300, o Rei Arthur. Ele vai falar um pouco disso, das cavalarias, de como as nações guerreavam contra as outras, e ganhavam, perdiam. Então, esse tipo de literatura, que eu falei para vocês na aula sobre literatura, que literatura é a manifestação do pensamento, do que estava acontecendo no momento do homem através das artes, né? Então, quando acontecia uma batalha de cavalaria, quando acontecia uma guerra, então o homem se manifestava através das artes para falar o que estava acontecendo naquele momento. Tá? Então, o período nosso de literatura, ele vai ser influenciado justamente por isso. Pelos cavaleiros, ele vai ser influenciado pela fé, pela religiosidade, né? Pela perseguição à ciência, cruzadas, tudo isso vai influenciar a nossa literatura. E nossa literatura... Alice, ela era influenciada fortemente por Portugal. Por quê? Porque Portugal foi o nosso colonizador. Tá? Então, o que era que acontecia na era medieval? Os primeiros registros escritos da literatura portuguesa datam do século XII. Tá? Então, vejam, na nossa frente, Portugal vai ter na nossa frente praticamente 600 anos. Porque quando começou a se produzir literatura aqui no Brasil, foi no século XIX, tá? Em 1836, que começa o romantismo aqui no Brasil, uma literatura nova. Mas antes, vejam quanto tempo Portugal tem na nossa frente. Ele tem quase 600, quase 700 anos. O momento coincide com a expulsão dos árabes da Península Ibérica e com a formação do Estado português. Eu acredito que vocês viram isso aí em história. Quando os árabes foram expulsos de Portugal e formou-se lá o território de Portugal. Esses textos eram escritos em galego e português, em virtude da integração cultural e linguística entre Portugal e Galícia, região atual da Espanha. Se você pegar um texto, Júlia Ala, de um texto português do século XVI, parece que você está lendo outro idioma. As palavras totalmente diferentes. Tá? As palavras, mesmo sendo escritas em português, era o português de uma região chamada Galícia, que não era o português que nós conhecemos hoje. Porque hoje nós temos o português moderno, que é o português moderno. É a mesma coisa de inglês. Nós temos hoje um inglês moderno, não um inglês atual. Se você pegar o português do século XV, eu vou trazer um texto para a gente dar uma olhada aqui. Português do século XV, do século XVI. Vocês vão ver o quão dificultoso é ler esse texto. Algumas palavras a gente conhece, né? Mas outras parece que está escrito em sueco, em árabe. Você não vai conseguir entender. Então, é dentro desse contexto medieval que surge a literatura portuguesa, que é uma referência nossa, da nossa influência aqui no Brasil. Tá? Então, na era medieval, né, esses primeiros escritos, eles constituem o quê? No trovadorismo. O que era o trovadorismo? Esse tipo de literatura que era manifesta nesse século. Né? O trovadorismo, ele era simplesmente poesias cantadas, onde pegava um cara lá com violão, outro com um pandeiro, instrumentos percussivos. Então, eles iam cantando o que aconteceu nas grandes guerras, os amores. Né? Aqui vocês vão ver que a gente vai encontrar 4 tipos de manifestação dentro do trovadorismo: as cantigas de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Tudo isso era encontrado lá dentro do trovadorismo. Tá? Aí eu trouxe alguns aqui, ó. Na era medieval de Portugal, o que era que acontecia? Na primeira época tinha lá o trovadorismo, que era a cantiga de amigo, a cantiga do amor, a cantiga do escárnio e a cantiga de maldizer.
Duas, cantigas de amor e cantigas de amigo, eram cantigas líricas, cantigas que falavam coisas bonitas. Aí vai cair na prova de literatura. Eu chego assim, Pedro, a cantiga de amor e a cantiga de amigo, ela tinha um teor de quê? Era fala mal, fala bem, era algo suave. Aí você diz lá, doutor, a cantiga de amor e a cantiga de amigo eram cantigas líricas, cantigas suaves, né? Já a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, o que era que acontecia nessas duas cantigas? Esculhambava. Na verdade, eu não vou dizer aqui porque esse termo esculhambar é um termo muito forte para quem tem menos de 18 anos. Mas você pode colocar no Google aí depois e dar uma olhada no significado dessa palavra. Ô, gente, pra mim isso aí é ficar xingando a pessoa. Ficar. Oxi. O termo original é um termo muito pesado, Renato. Não pode ser dito. Ih, vou ver agora, peraí. Peraí, tem qual palavra? Rebeca chega sendo boa aqui, ó. Esculhambar. Não sei qual palavra, não. Esculhambar. É uma palavra composta, né? Ah, tá. Professor, aqui diz que é criticar ou censurar de maneira áspera, rude e ofensiva. Não. No seu termo original, esculhambar quer dizer tirar aquela parte baixa do homem, arrancar. Nossa. Meu Deus. Pesado. Pesado mesmo. Aí nós encontramos aqui também, na era medieval, a novela de cavalaria, tá? Que eram contadas o que acontecia nas grandes batalhas, né? Os cavaleiros da Tábua Redonda, os cavaleiros do rei Arthur, tudo isso aí vai falar um pouco disso aqui, tá? Vai falar as geografias, cronições, nobiliários, tudo isso voltado lá naquela parte de guerra, naquela parte de conquista de nação, tudo isso era falado na prosa. A prosa é um texto mais longo, como vocês sabem, né? No teatro, nós encontramos lá. Vocês sabem que o teatro é a manifestação literária mais antiga do mundo, né, Juliana? Antes de tudo, quando não existia a escrita, a música, a manifestação lá na Grécia Antiga, o teatro, o drama. Vocês viram comigo aqui na literatura os tipos de manifestações, né? O lírico, o épico e o dramático, e o moderno. Então, o dramático, a encenação, o teatro é uma das mais antigas do mundo. Então, faz parte também desse período medieval, né? Essa parte do teatro. Outra coisa também que acontece nessa literatura portuguesa, que influencia diretamente a nossa, são os autos. Faríamos uma peça aqui, se não fosse esse danado desse coronga, chamada O Alto da Barca do Inferno, que inclusive eu passei livro para vocês, passei filme para vocês. Quem acompanhou aí na pandemia viu a aula que eu dei. Falando do filme, quem lembra que o cara vai lá, o cara passa pelo inferno, passa pelo purgatório, chega no final, em busca da sua amada. Quem lembra? O pessoal de casa lembra aí? Não é aquele livro de Luiz de Camões? Não, esse livro aí é de Dante. Isso aí, Dante, isso. A Divina Comédia. Camões a gente viu os Lusíadas, né? Que eu confundi. Isso. Camões a gente viu os Lusíadas, que era como Portugal ganhava as terras, ele ia contando as grandes navegações, que ele, como assim, né? Ele conta desde a saída de Portugal até a chegada em outros continentes. Ele conta, inclusive, como chegou nas ilhas, né? Então, o livro de Camões é como se fosse um manual de como Portugal conquistava suas grandes nações, né? Inclusive, Camões não fala, mas esse tipo de literatura vai falar sobre a chegada de portugueses aqui ao Brasil. Passei para vocês também
o primeiro documento histórico registrado no Brasil, a carta, considerada como uma certidão de nascimento nossa brasileira. Se você não leu, leia. Ele conta a história de como o Brasil foi formado, quando eles chegaram aqui, o que era que encontraram, tá? E passei também a carta do piloto anônimo, porque quem saía de Portugal para cá vinha relatando, tinha um oficial que era pago para fazer isso. Mas no meio lá da turma, teve um cara também que veio escrevendo, né, a pedido da rainha para relatar outro ponto de vista. Porque vocês sabem que a história ela sempre vai ter dois lados. O lado de quem venceu e o lado de quem perdeu. Né? Do lado de quem venceu, ele só vai contar as vantagens. Ele não vai contar as desvantagens. Né? Por exemplo, na Guerra de 44, quando os soldados americanos invadiram lá o Japão, todas as mulheres de todas as idades elas eram estupradas e mortas. Mas isso aí os Estados Unidos não contou. Quem contou depois foi quem? As mulheres que escaparam, né? E alguns homens que escaparam depois relataram isso, inclusive com imagem. As mulheres eram tratadas como troféu naquela época. Tá? Então, a história sempre vai ter dois lados. O lado de quem perdeu e o lado de quem ganhou. Tá? Então, nos Lusíadas, lógico, Camões vai contar o lado de quem venceu. Na carta, os portugueses vão contar o lado de quem venceu. Tanto que quando ele chega aqui no Brasil, ele diz que quando chegaram em solo brasileiro, que colocaram a cruz no solo brasileiro, o que era que acontecia? Os índios, em sinal de reverência, apontavam para a cruz e apontavam para o alto, como se quisesse falar alguma coisa sobre Deus. Isso é o que ele diz na carta. Só que o índio não tinha contato nenhum com Deus. Não sabia o que era Deus. O Deus do índio era o sol, era uma planta, era a água, era um papagaio, era um cachorro, era a lua, né? Mas o português diz que quando ele coloca a cruz, que foi algo que o índio nunca tinha ouvido falar, o que acontece? Ele pega, aponta para a cruz e aponta para cima. Vê que mentira. Isso debaixo de muita violência, debaixo de muita humilhação, morte, tá? Porque enquanto o índio vinha com flecha, o português ia com arma de fogo. Então, tudo isso, a violência é uma das formas de dominação, tá? Então, no livro aqui, para fechar, de Camões, e na carta, ele não vai contar isso. Ele vai contar o quê? As vantagens, tá? Aí eu falei também aqui de Gil Vicente. Gil Vicente é o nosso Ariano Suassuna português. O Ariano Suassuna é o nosso Gil Vicente brasileiro. Eu acredito que vocês já ouviram falar aqui, ou já assistiram, o Alto da Compadecida. Então, alto era essa forma de teatro, né, de criticar, de mostrar o alto da barca do inferno. Vai ter lá purgatório, paraíso, né, inferno. Tudo isso vai acontecer nesses altos, né? Então, se você não sabe o que é um alto, assista. Está aí no YouTube. O Alto da Compadecida. Mas eu acredito que todos aqui já assistiram. Então, também era outra forma de literatura que existia na época de Portugal, que nos influenciou aqui, nessa terra do pau-brasil. Tá? Aí aqui nós temos alguns aqui, ó. Alguns aqui, algumas referências, né? Antônio Ferreira, nós temos João de Barros, mas daqui eu queria destacar Gil Vicente e Camões, que são os que mais caem em vestibular, Enem, e por aí vai. Beleza? Trovadorismo, como eu falei, né? Aquele camarada lá tocando, um grupo tocando, e as pessoas recitando. Os que recitavam chamavam-se de trovadores, tá? Mas eu queria destacar mais algumas coisas aqui. Que Portugal conheceu na primeira época medieval a manifestação literária na prosa e no teatro, mas foi na poesia que alcançou popularidade. Uma das razões é que a escrita era pouco difundida na época, ou seja, poucas pessoas sabiam escrever e ler. Estamos falando aqui do século XII, tá? 1100,
entre o século XII e o século XVI. Estamos falando aqui de quase 900 anos. Então, nem todo mundo sabia ler e escrever. A poesia era memorizada e transmitida oralmente. Quem aqui já ouviu Caju e Castanha? É bom ou não? É bom. É Caju massa. e Castanha é massa. Então, o que acontece com Caju e Castanha é mais ou menos o que acontecia na época do trovadorismo. Só que Caju e Castanha, às vezes, eles fazem uma cantiga de escarte, de modo de tirar onda, né? Tem duas músicas dele que eu acho interessante, que é a do Pobre e do Rico, né? E também Futebol no Inferno. Quem quiser lá escutar, é muito engraçado essas duas músicas. Então, trovadorismo é como se fosse o Caju e Castanha. Eu gosto daquela do crente e o quê? Do crente e o cachaceiro. É uma resenha aquela música. Crente e o cachaceiro também. Renata também é cultura. Então, o trovadorismo era isso, era o pessoal cantando, tocando, e o outro falando bem ou falando mal. Isso era o tipo de literatura nossa lá. Tá? Os poemas eram sempre cantados e acompanhados de instrumentos, como eu falei. Os autores das cantigas eram os trovadores, tá? E geralmente esses poetas pertenciam à nobreza e ao clero. Lógico, eram pessoas que sabiam ler e sabiam escrever, né? Então fazia a parte alta lá da sociedade. Além da letra, esses poetas criavam também a música das composições que executavam para o público das cortes. Não era também todo mundo que tinha acesso a esse tipo de literatura, esse tipo de manifestação. Tá? Entre as camadas populares do trovadorismo, né, quem cantava e executava as canções, mas não as criava, eram os jograis. Então, o jogral é aquele camarada que ele só fazia participar, mas ele não era patrão principal, como um trovador. Tá? Os autores desse período eram classificados como trovador, que é o artista profissional de classe superior, menestrel, que geralmente quem compunha as cantigas também sabia escrever, sabia ler, e o jogral, que era o artista profissional, mas de origem popular. Era o camarada que sabia, mas não tinha tanto conhecimento como era o trovador. Tá? As cantigas chegaram até nós por meio de cancioneiros, né? Coletâneas de amor de vários tipos de autores. Linguagem em português arcaico, né? E atitude teocêntrica, lembrando que era um período onde o homem estava no centro de todas as coisas, né? Nesse período aí da Idade Média, onde havia lá um afastamento da religião. Depois a gente tenta voltar com o barroco, que a gente vai mais à frente, mas existe esse afastamento da religião, tá? E o rei trovador Dom Dinis foi o autor que deixou a obra mais consistente desse período na Península Ibérica, que era lá onde existia lá a Galícia, onde existia Portugal. Beleza? Aí aqui eu trouxe algumas canções, né? Os cancioneiros mais importantes são essa canção de ajuda aqui, o do Vaticano. Isso aqui eu não vou ler não, mas depois se você olhar na internet aqui, ó, você vai encontrar todas essas canções lá. E a cantiga mais antiga que se tem registro é a cantiga da Ribeirinha. Cantiga da Ribeirinha, tá? Dei uma pesquisada nessa daqui, que é de Paio Soares de Taveróis, 1189. É o registro. 1189 ou 1198. Há essa confusão aí na data, quando acharam essa cantiga. Tá? É a cantiga mais antiga. Então, eu vou perguntar, Pedro, qual é a cantiga mais antiga do trovadorismo? Você vai me dizer o quê, Pedro? Não sabe? Alice? Não sabe também. Júlia Alex sabe. Então já grava aí, ó. É a cantiga
da Ribeirinha. Eu vou começar a fazer prova oral com o pessoal da sala também. O senhor acabou de falar e elas não escutaram, professor. Não é, Exato. meu Deus. Vou começar a fazer prova oral com o pessoal da sala também agora. Fica mais fácil. As cantigas foram cultivadas tanto no gênero lírico como satírico. O gênero lírico vem da harpa, da lira, bonitinha, o anjinho tocando. Só cantigas de amor, dizendo eu te amo, eu não vivo sem você, parará, parará. Dependendo delas, se organizam em lírica e satírica. A satírica é aquela que falava mal, que mandava o cara tomar suco de caju, que esculhambava, que oprimia, né? que falava mal. Então, arrancar a parte inferior do homem com a mão. Os países baixos do homem com a mão. É formada da seguinte maneira. Palavra esculhambar. Culhão e bar. Você pegar direitinho, vai ter culhão e bar. Essa é a formação dessa palavra aí. Nas satíricas era justamente essa, né? As cantigas de escárnio, de falar mal, de dizer que uma pessoa era um cão chupando manga, tudo isso. Aí aqui, cantigas de amor, influência oral, ambientação popular, trovador masculino, eu lírico masculino, tudo isso aqui acontecia lá. Vou dar uma aceleradinha aqui, porque já tocou, mas isso aqui depois já ficar lá salvo. Quem quiser voltar na aula e tirar print, volta, mas eu vou colocar esse slide aqui na plataforma. Senhor professor, qual é, no caso, o tema do trabalho? Qual é o assunto para a gente falar? Eu vou colocar na plataforma. Tá certo. Cantiga de escárnio, crítica indireta por meio de humor e da ironia, né? Criticava as pessoas de forma irônica. Lembrando que ironia é uma verdade que eu quero dizer, mas eu digo justamente o contrário, tá certo? Na cantiga de maldizer era mais direta e objetiva, utilizava expressões grosseiras que até o nome da pessoa satirizada, né? Esculhambava lá o camarada, falava mal mesmo e usava o nome. Alguma dúvida aí, gente? Vou voltar aqui para os seguidores de casa. Tranquilo. Renata Campos, Rebeca Campos. Dúvida zero, professor. O senhor explica tudo direitinho. Vou tirar Não 10. é? Chega a gente não tem nada de dúvida. Pronto, então, sexta-feira, nossa segunda parte sobre literatura, tá? Eu vou passar o vídeo na plataforma, porque eu quero que vocês façam o vídeo, e eu vou esperar até sexta-feira para vocês enviam. Vídeo curto e simples. Terça-feira, gramática e redação. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Tchau, tchau, meus seguidores. Bom dia. Tchau, professor.